Graça e paz, amados. Amém? Que tão grande privilégio, né? De ser despertado nessa manhã pelo nosso Deus, para estarmos na casa do Senhor celebrando e se alegrando, né? Os grandes feitos que eles têm realizado em nossas vidas. Quero agradecer a Deus, né, por este momento, o privilégio de estar acompanhado ali da missionária Márcia, também a nossa filha Denise, né, recentemente formada em psicologia, está atuando, presente de Deus, e também o Mateus, o nosso sobrinho, né, ele é especial. Eu tenho aqui em Campo Grande 4 irmãs, né, e de segunda a sexta ele fica com a Fátima, minha irmã mais velha, e nos finais de semana a gente vai revezando. Cada final de semana ele fica com, esse final de semana está com a gente, né, em casa, no outro ele fica com uma outra irmã, e a gente tem esse cuidado com ele. Quero agradecer, né, vocês aí participando desse momento com a gente. Tem uma foto aí, conseguiu? Pode projetar? Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, Deus está sempre à procura de restaurador, amém? Deus está sempre à procura de restauradores. Essa foto aqui, não combinei com a minha esposa, acho que ela vai se emocionar, mas é a minha família que eu escolhi. Sexta-feira, aniversário da Denise e minha sogra, dona Judite, né, está aqui, 72 anos, não pôde vir. Problema de saúde, ela não estava bem de saúde, não pôde vir. E aí nós jantando e decidimos, vamos visitar a avó Judite e o vô Lucas, a Vicentina, 270 quilômetros. Eu acordei cedo, 4h20 da manhã, 4h30, acordei todo mundo, assim, né, liguei a luz, mas viraram de um lado, acordaram um pouquinho mais tarde. Mas 7 horas a gente saiu, e quando foi na hora do almoço, nós chegamos lá para se alegrar com eles. Mesmo estando doente, aquela senhora, sempre aquele sorriso, né, que alguém diz assim, parece muito com o sorriso da missionária Márcia, não é verdade? Por que eu estou mostrando essa foto aqui? Mesmo estando distante, 270 quilômetros, sempre a gente faz um esforço tremendo para ir até lá, nos feriados, né, para ver. Sabe por quê, irmãos? Porque ela 72, ele 74. Eles moram num sítio. O ciclo da vida, ele se completa. Talvez amanhã ou depois a gente chega lá, não esteja, talvez o seu Lucas ou a dona Judite, talvez o irmão da Marcinha, não sei, certo? Mas eu quero dizer para vocês que quando a gente voltar lá e se não tiver a presença do seu Lucas, da dona Judite, dos nossos patriarcas, a referência para nós, família, nunca mais aquele lugar será o mesmo. Não terá o mesmo brilho, não terá a mesma alegria. Vai faltar a presença de alguém. Essa família eu escolhi. A primeira família, meu pai e a minha mãe, eu não escolhi, foi um presente de Deus. Certo? Mas essa família eu escolhi. Mas eu escolhi uma outra família também. Cadê a outra foto? Peraí, não passa não. Ó, gente, falando aqui para vocês dessa manhã, um bebezinho, o Bernardo, entre 7 e 8 meses, fazendo os exames cotidianos, e ele tinha um buraco na coluna. E se ele chegasse a completar 9 meses, ele ia ser um bebê paraplégico, ele não ia andar, por uma má formação na sua coluna. E aí, nos exames, descobriram, foi para São Paulo, era uma cirurgia de R$200 mil, tinha plano de saúde e tudo mais, Deus preparou tudo. E entre 7 e 8 meses, o Bernardo foi retirado do útero da sua mãe, foi feita a cirurgia, e agora, dia 17, eu acho que nós vamos estar lá, Bernardo vai completar 1 aninho, nasceu perfeito, para a honra e glória do nome do nosso Deus, um milagre. Agora ore pelo seu pai, o Valtinho, depois disso, coraçãozinho quebrantado, e a gente está trabalhando para ele também se prostrar, se curvar diante do nosso Deus. A outra foto, por favor. Olha aí, né?
a minha esposa, a missionária Márcia, Denise, o nosso filho Felipe, acabou de voltar para cá, terminou direito lá no Rio Grande do Dourados, recém-formado, já passou na prova da UB, está conosco. Lindos, né? O pessoal diz, parece com a mãe, né? Esse é o meu ministério, a minha família, gente, que Deus colocou nas minhas mãos. Eu sempre falo que é fácil, né, ter uma missionária dessa do lado para ajudar, né? Eu só sou uma partezinha. Mas eu agradeço a Deus por esse presente, por essa família linda e maravilhosa que Deus concedeu. Ano que vem, pastor Cristian, nós vamos completar 30 anos, vamos fazer uma festa. 30 anos de casados, né? Abril. E nesses 30 anos, irmão, nós já comemos o pão que o padeiro amassou. Glória a Deus, né? Não, teve momentos, né? A gente tem as nossas divergências, mas é bênção. Irmãos, família é lugar de aconchego. Quando nós vamos lá para o sítio, a gente volta fortalecidos. A gente precisa disso, né? E a gente precisa se relacionar bem. Quero convidar você, abre o seu texto aí. Gênesis capítulo 1. Desculpa, não vou conseguir ler sem isso aqui. Capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulheres os criou. E Deus o abençoou e lhe disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E o versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Amém? Irmão, você percebe que desde o início Deus já pensou na família. Homem e mulher, pensou nos filhos, multiplicar e tal. Engraçado que quando Deus havia feito os animais, o céu e a terra e tudo quanto mais, quando Deus então criou homem e mulher, e ele diz, eis que é muito bom. Era bom tudo que ele tinha feito, mas quando criou o homem e a mulher, ele disse, é muito bom. Isso aqui é tudo de maravilhoso que pode existir. Só que, infelizmente, né, a gente sabe que Deus criou a família, até nesse momento aí, era para que fosse perfeita, né, que a família fosse perfeita, mas, infelizmente, a desobediência começou lá por Adão e Eva, e as famílias, então, se tornaram imperfeitas. Mas graças a Deus, né, pela misericórdia do nosso Deus, e Ele tem nos ajudado, e tem cuidado de nós, e tem falado ao nosso coração, e a gente tem procurado fazer o melhor para Deus, apesar das nossas imperfeições. E quando a gente pensa nessa questão de famílias imperfeitas, hoje, nos nossos dias, é muito comum, irmãos, que a gente, às vezes, coloque um peso, uma responsabilidade sobre a nossa esposa, sobre o nosso esposo, sobre os nossos filhos, né? E isso acaba gerando conflito. Eu tenho uma responsabilidade, o missionário tem uma responsabilidade, nossos filhos têm responsabilidade. E a gente precisa assumir essas responsabilidades dos nossos relacionamentos, senão a gente vai causar conflito, a gente vai acabar se afastando um do outro por essas dificuldades. Outra coisa que a gente tem visto muito nos nossos dias são as questões do perdão, quando não somos capazes de perdoar. Eu já vi pessoas dizerem assim, eu te perdoo, mas vê se me esquece. Pelo amor de Deus, né? Ou talvez, posso até perdoar. Tem condição? Não. Não, a palavra de Deus nos ensina que não existe esse meio termo. Perdão é perdão, curar essas feridas, resolver os problemas e lembrar deles sem sentir dor, sem causar dor na nossa vida. Isso é perdão. E às vezes nós estamos vivendo, em muitos momentos da nossa vida aí, que as pessoas têm se perdido, porque não é capaz de resolver problemas. Eu tenho 8 irmãs, eu não tenho irmão, eu sou bendito entre a mulherada. Eu disse que eu tinha 8 irmãs, minha mãe 9 para mandar. Mandar não, né? Que é lá eu que mando. Aí, Deus me deu a missionária Márcia e a Denise.
vale mais do que as 10, do que as 9, certo? Então, irmãos, olha, percebe que não tem a capacidade de resolver problemas, e isso gera conflitos, situações desagradáveis. Então é interessante a gente pensar aqui nos nossos dias que todas as situações adversas precisam ser resolvidas o mais rápido possível. A gente não pode adiar, até porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar e o privilégio de resolver essas situações. Mas eu queria pensar com vocês nessa manhã, primeira parte aí, primeiro tema. Por gerações, Deus está sempre buscando restauradores, principalmente restauradores de famílias. Por gerações, Deus está sempre buscando homens e mulheres que tenham o propósito de restaurar a vida daqueles que estão à sua volta. E nessa manhã eu tenho a certeza e a convicção que Deus me deu o privilégio de nascer no endereço certo, na postagem certa, no lugar certo. Eu tenho a convicção que Deus não falha, Deus é soberano. A palavra lá em Isaías 44:2 diz: eu sou o Criador, você está sobre os meus cuidados, mesmo antes de nascer, mesmo antes de, igual o Ber, 9 meses, Deus já estava cuidando dele. Deus já estava cuidando da minha vida, da sua vida, mesmo antes da gente nascer. Deus sabe todas as coisas. Deus planejou tudo em sua vida, meu irmão. Deus escolheu o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. A família que você está é a melhor, porque é presente de Deus. Foi Ele que escolheu para você. É a top da galáxia, que você pode imaginar. Cada pessoa nasce com a postagem certa. Eu tenho certeza que o lugar onde eu nasci ali, Deus preparou, era um lugar especial. Deus não falha. Sei que muitas das vezes na minha família a gente tem algumas falhas, a gente não é perfeito, não é verdade? Mas nós servimos a um Deus que é perfeito, que é soberano, que sabe todas as coisas e que nos ajuda diante das nossas dificuldades. Mas eu quero dizer para vocês, nós tivemos o privilégio de estudarmos aí famílias em perfeita, graça perfeita, e nós vimos vários exemplos lá, quando nós estudando aquele livro lá, lendo aquele livro lá, nós vimos já a família de Moisés, que era uma coisa tão importante, a circuncisão dos filhos. Ele se esqueceu, não sei se ele estava muito atarefado, vontade de sair do Egito, não sei, o tempo que passou no deserto, mas ele esqueceu de fazer isso, ele falhou. Depois nós tivemos aí a família de Noé. Deus presenteou, tirou eles ali, colocou num barco, salvou toda a sua família, os animais, tudo, e num dado momento lá, não sei o que aconteceu, diz que os seus filhos viram embriagado, certo? Falhou, um mau exemplo ali. Depois nós tivemos a situação de Isaac, sua esposa, os seus filhos, Esaú e Jacó, preferência. A mãe gostava mais de Jacó, o pai gostava mais de Esaú, e depois nós vimos que houve um grande problema, e esses irmãos, Esaú em algum momento queria até tirar a vida de Jacó, e ele foi para outra terra, para outro lugar, e se passaram anos, muito tempo. E aí a gente percebe que foram muito tempo perdido, tempo que não volta mais atrás, mas Deus é misericordioso. Depois de muitos anos, então Jacó resolve ir ao encontro do seu irmão Esaú, e aí diz que ele preparou presentes, um monte de coisa, e foi colocando em ordem e tal, e a história diz que então estava lá Jacó, seu filho José, por último, que ele tinha medo, ele tinha receio de como seria a reação de Esaú, mas o rebanho foi à frente, e ele foi atrás ao passo das crianças, provavelmente ele estava pensando em José, mas a história narra que foi assim um momento tremendo, maravilhoso, um agir de Deus,
e eles puderam ali se encontrar, se abraçar, perdoar. Engraçado que percebe, irmão, como que exemplos se arrastam. Talvez José nem aprendeu ali na sua casa a questão de perdoar, mas ele viu no seu tio, como seu tio recebeu seu pai, como o abraçou, como o perdoou, e isso se arrastou por gerações. É importante a gente pensar nisso. Deus está sempre buscando homens e mulheres para restaurar relacionamentos familiares, né, principalmente, ou das pessoas que estão à nossa volta. Segundo lugar, segundo destaque, queria pensar com vocês. Eu existo para ser bênção na vida dos outros. Você existe para ser bênção na vida dos outros. Você, pai, mãe, para abençoar a vida de outras pessoas que estão à sua volta, a sua família. Esse é o propósito. Talvez aí a gente fica pensando, né? Trabalha numa empresa e tal, e a gente quer ser promovido, chegar à gerência, chegar ao administrador, beleza, tá, os propósitos, legal. Mas aí a gente pensa, e lá em casa? Né? Quantas reuniões nós fizemos com a nossa família? Quanto tempo nós investimos lá com a nossa família? Né? Às vezes a gente é promovido lá fora e em casa a gente é rebaixado. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, a gente precisa pensar nisso. Né? Às vezes a gente conquista a simpatia das pessoas, mas a gente não conquista as pessoas que estão à nossa volta, a nossa esposa, o esposo, os filhos, os nossos familiares. Né? Talvez a gente pense em deixar uma herança para a família, para os filhos, legal, não está errada a motivação, é sempre assim. Mas a gente precisa pensar em deixar legados, né? Um coração genuíno, um coração bondoso, um coração perdoador, que vão refletir e vão repercutir para sempre na vida dos nossos herdeiros, dos nossos filhos. Às vezes a gente tem uma facilidade de sorrir para os de fora, e aqueles que estão lá à nossa volta, lá no nosso dia a dia, lá, né? E a gente não tem essa facilidade de expressar essa alegria. Talvez a gente tenha a alegria de ir em vários lugares, não sei, lá na academia, no circo, não sei, mas a gente não tem a alegria de desfrutar desse momento com a nossa família. Precisamos ter esse cuidado. Então eu quero dizer para vocês, gente, a primeira família a gente não escolhe, mas a segunda, a gente tem o privilégio. Faça tudo pela sua família, amém, meu irmão? Faça tudo pela sua família. E eu quero compartilhar com vocês aqui essa história maravilhosa de José. Existe para ser bênção na minha casa, na minha família, naqueles que estão à minha volta. Aí vocês lembram lá do momento em que os irmãos Judá resolveu, então, junto com seus irmãos, colocar José num poço, e alguns pensou, e outros pensou, seus irmãos até tiraram a sua vida, mas chegou o momento, então, que de repente apareceu lá os mercadores, os midianitas, e eles resolveram, então, vendê-lo. E assim aconteceu. E José foi para lá no Egito. Né? E a gente percebe que ele cresceu ali e tal, ganhou o respeito do faraó, e ele se tornou o governador ali do Egito. E a história conta que passou-se alguns anos, houve uma grande fome, né? Já havia 2 anos que não havia alimento, seca, e os irmãos de José vai até o Egito. E a história diz que então eles encontram, José se depara com eles, né? Até então eles nem reconheceram José, mas José reconheceu seus irmãos. E a história registra que, naquele momento, José pediu para que os seus, que trabalhavam com ele ali, saíssem, e diz que ele chorou fortemente, que todo o palácio, tudo que estava à volta ali, escutou o choro de José. E ele se aproximou de seus irmãos, conversou com ele, e disse para ele, olha, não fique angustiado, não fiquem preocupados, não foi vocês que me mandaram aqui para o Egito, foi Deus que preparou esse momento.
Porque Deus tinha um propósito para que vidas fossem salvas, a minha família, os meus familiares fossem alcançados. Não tenha esse ressentimento, essa preocupação que fizeram mal, mas ele acabou se tornando em bênção na minha vida e bênção na vida de vocês. A primeira pergunta de José foi perguntar: meu pai ainda vive? Olha, referência do pai. Os irmãos deles ficaram tão assustados que nem conseguiram responder isso para ele. Não estou ouvindo música não, mas tem uma música assim, que fala da história, né? Brincando, ouvindo o avô contando história, eles brincando de um lado para o outro. E aí diz assim: tempo que não volta mais. Daria todo o meu dinheiro para trazer de volta isso. O tempo se passa. O tempo é agora, o momento é agora. Talvez a gente esteja planejando, daqui 5 anos eu vou fazer uma viagem com a minha família, eu vou visitar o meu irmão. Não, o tempo é agora, é hoje. É hoje, a gente tem que fazer hoje. Né? E a gente não pode perder esse privilégio de desfrutar. Eu, por exemplo, minha mãe já faz 2007, né? Aí 17, uns 18 anos, meu pai faz 8 anos que faleceram. A minha cidade fica um pouquinho para frente de Vicentina, ainda uns 50 quilômetros, mas eu não tenho assim a alegria de voltar naquele local, porque é muito forte aquilo lá, a saudade, né? História de vida, nasci e me criei ali, certo? Então a gente não pode perder o privilégio, desfrutar intensamente a presença daqueles que estão vivos. É hoje, o tempo é hoje, não é amanhã. Amanhã vai acontecer outras coisas. Claro que Deus está no controle, Deus está na direção, Deus está cuidando, Deus está zelando. Mas o momento é agora. Desfrutar da presença um do outro. E aí a história que começou daquela forma, mas terminou de uma forma maravilhosa, né? Em que os irmãos então de José voltam, traz o seu pai. José prepara a terra de Gósen para ele, todos os seus familiares, todos trazem ali. Vamos tentar aí correr atrás desse tempo perdido, esse tempo em que fiquei distante da família. Mas uma coisa que mais me impressiona é o caráter de José, desse jovem, né? Que um homem de um coração genuíno, um coração perdoador, um homem amável, um homem que não guardava mágoa, que não guardava ressentimento. Ele não se lembrou do que fizeram com ele lá no passado. Não, eu quero viver o momento, eu quero desfrutar desse momento, eu quero a presença do meu pai, dos meus familiares, eu quero celebrar, eu quero se alegrar. Não há tempo, não podemos perder tempo. E aí José entende que a sua vida era tão somente para abençoar a vida da sua família, a vida daqueles que estavam à sua volta. José entende que ele existia para ser bênção na vida da sua família. Eu e você, nós somos criados para ser bênção para aqueles que estão à nossa volta. Minha esposa, pastor Márcio, CR maravilha, né, pastor Márcio? De primeiro eu perguntava: amor, você me ama? Né? E aí eu perguntei egoísta, mas o CR me ensinou que não. Amor, você está feliz? Se ela dizer que está feliz, né? Então as coisas estão indo bem, né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? De proporcionar essa alegria, essa felicidade um para o outro. É a nossa função. E a gente às vezes perde esse privilégio, né? De ser bênção na vida do outro. Em terceiro lugar, diz assim: o perdão é a chave para se ter uma família feliz. Amém? Amém. Perdão é a chave para se ter uma família feliz. Famílias imperfeitas, graça perfeita. Quando a gente entende isso, muitas coisas melhoram no nosso relacionamento. Aqui tem alguns jovens e às vezes pensam, né, sonham, vou me casar e vou ser feliz para sempre. Isso é mais um filme, né? Eu não estou dizendo que eu não sou feliz, né? Não estou dizendo isso, não estou dizendo que a gente não tem divergência. Lá em casa a gente não briga, a gente, né?
discute, certo? Mas a gente não briga. Mas é interessante você entender que o perdão é a chave para a gente ser feliz. É importante a gente entender que na nossa família, no nosso relacionamento, é sempre importante entender essa proporção, esse valor da questão do perdão. E o perdão, ele traz esperança, ele gera esperança, né? Ele cria-se um ambiente agradável, ele é uma válvula propulsora da nossa vida, né? Quando a gente tem essa disponibilidade. Champ diz assim: nunca a alma humana surgiu tão forte e nobre como quando renuncia à vingança e ousa a perdoar a ofensa. Nunca houve. Olha, pensa, irmãos, quando você pensa a respeito de perdão, talvez guerras não aconteceriam se a gente fosse capaz de perdoar e resolver. Se fosse capaz de sentar, conversar, não aconteceria guerras, né? Mas infelizmente, quando a gente o nosso ego e a gente quer ser maior do que o outro, e eu que mando, sempre vai gerar problema. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, na pessoa de José, lá no versículo 50, versículo 19 e 21, José diz: não temas, acaso estou em lugar de Deus? Não, fez uma pergunta. Na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temas, e eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim eles os consolou e lhe falou ao coração dos seus irmãos. Propósito, mesmo na adversidade é possível. Mesmo na adversidade é possível a gente tornar algumas situações difíceis em bênção para nossas vidas. Amém? É possível. É só a gente entender o propósito de Deus na nossa vida. A família, irmão, foi Deus quem escolheu para você. E o propósito para amar, para perdoar, para ser feliz, para encorajar, para caminhar juntos, para alcançar os nossos propósitos, nossos alvos, juntos. Esse é o propósito lá no início. Quando Deus fez homem, Ele disse: eis que é muito bom. Isso é propósito de Deus para nossas vidas. Precioso, nós temos esse privilégio, né, de sermos filhos, de sermos adotados, eu falei, Deus fez a imagem e semelhança de Deus, parecido com Ele. Que tão grande privilégio. E a gente precisa aproveitar cada momento da nossa vida intensamente, buscando fazer sempre aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. E eu quero dizer para você nesta manhã, Deus sempre deseja que você ame, que você perdoe, que você sabe que nasceu num lugar planejado por Ele, para ser bênção, e você precisa continuar amando a sua família, se doando por ela, fazendo o melhor para ela. Eu tenho os meus filhos, né, já são maiores, mas eles saem. Mas quando 10 horas, 10h30, eu ligo: onde você está? Está voltando, está chegando, né? Às vezes fica até constrangido, mas eu faço isso, certo? E assim falar para mim: não, pai, já estou saindo. E aí vai dar 30 minutos e não chegou, aí eu vou ali: mas estava saindo, você está vindo de onde, né? Está tão distante assim, certo? É uma maneira de se preocupar, né? São pequenos detalhes, mas são importantes ainda na vida da gente. Estamos em Campo Grande, cidade grande, tem várias cidades em volta, né? E cada um tem a sua peculiaridade, os seus problemas, então cuidado é nosso. Diferente lá do interior, onde você conhece todo mundo e só tem um lugar para a pessoa ir, e você sabe que Campo Grande tem vários, tem o shopping, tem o circo, tem vários lugares. Então é importante você pensar nessa possibilidade, né? Continue amando a sua família, mas primeiramente pense sempre no perdão, que é isso que vai fazer a sua família permanecer juntos, fortes,
encorajadas diante das dificuldades, das lutas, buscando sempre a presença do Senhor. Ele está sempre cuidando de nós, Ele está na direção, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é soberano. Falo isso porque muitas pessoas têm perdido os privilégios. Um dos maiores problemas hoje nos nossos dias é essa questão de sentar juntos, sentar em volta da mesa, aproveitar esses momentos. A gente sabe que hoje nós temos a internet, ela tem tomado muito tempo e a gente tem perdido momentos de privilégio, que poderiam ser momentos de alegrar, de celebrar com a nossa família ali, e às vezes a gente fica talvez ouvindo outras informações. A gente sabe que tem muitas informações que traz até prejuízo, entristece o nosso coração. Então essa questão da gente estar juntos, conversando, se alegrando, sorrindo, reunindo com a família, né? Ir até onde eles estão, desfrute desses momentos, porque é hoje, amanhã nós não saberemos se eles estarão ou se nós vamos estar com eles. Então aproveite cada momento da sua vida e valorize esse momento, celebre com a sua família, presente de Deus para abençoar a nossa vida. Amém? Irmãos, quero convidar o pessoal da música, vem aqui e nós vamos cantar e estamos caminhando para o final. E eu queria dizer para vocês, nesta manhã, nesta linda manhã, talvez você esteja nessa manhã pensando, puxa vida, eu queria vir numa família mais de posse. Talvez você esteja pensando, mas a nossa família tem algumas dificuldades. Não pense assim, meu irmão. Foi a família que Deus deu para você. É nós que podemos proporcionar esses momentos alegres e felizes, independente da circunstância, de bens, de posse. Não depende disso, a nossa felicidade não depende disso, não está nisso, está no Senhor. E eu louvo a Deus porque eu e você tivemos o grande privilégio de termos em nossa vida o maior restaurador de vida, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida, aquele que mudou a minha vida, aquele que transformou a minha vida, aquele que transformou a minha casa, aquele que curou pessoas, aquele que deu novas oportunidades às pessoas. Jesus Cristo, o maior restaurador de vida. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Se não fosse por Ele, se não fosse o sacrifício dEle na cruz, as famílias não estariam aqui nesta manhã. Obrigado, obrigado por esse sacrifício, obrigado por essa obra completa. Obrigado, apesar das minhas imperfeições, das nossas imperfeições, Ele nos faz puros diante dEle, da sua presença, nova criatura, filhos, servos, amados do Senhor.